Fala galera, aqui é Alexandre Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. E nesse vídeo eu vou comentar sobre a declaração do ex-jogador de futebol Miller a respeito da polêmica com os jogadores estrangeiros, que inclusive rendeu até uma resposta do jogador do São Paulo para ele. Bom, como todos vocês sabem, eu sou um youtuber identificado com o Grêmio, mas eu também sou formado em educação física e técnico de futebol. Então, alguns assuntos interessantes relacionados ao futebol, não necessariamente relacionados ao Grêmio, eu irei comentar. Mas daí, no título do vídeo, em vez da palavra Grêmio, terá a palavra futebol. Porém, eu quero frisar que essa frase dita pelo Miller se encaixa também na situação vivida pelo Grêmio. Isso porque o Grêmio tem um grupo com vários estrangeiros e a maioria deles vem sendo contestada pelo torcedor. Bom, a frase do Miller foi a seguinte: o São Paulo tem 9 estrangeiros e um pior que o outro. Reparem que se vocês trocarem a palavra São Paulo por Grêmio e 9 por 12, vocês vão ver que essa é a mesma reclamação que a torcida do Grêmio faz a respeito dos seus jogadores estrangeiros. Mas assim, gente, eu vou explicar aqui para a torcida do Grêmio e também para o ex-jogador de futebol Miller, do qual eu respeito muito pelo grande atleta que foi, embora eu acho que ficou devendo na Copa de 90. Perdeu 2 gols na cara contra a Argentina que quase infartou o Galvão Bueno, mas ainda bem que em 94 assistia Romário. Esse sim decisivo para o Brasil em Copa do Mundo. Mas voltando a essa frase dele, eu queria explicar que é muito vago, leviano e errôneo atribuir a ruindade para um jogador só porque ele é estrangeiro. Eu fico me perguntando aqui, por que ele também não acrescentou a seguinte frase: o São Paulo tem um monte de jogador brasileiro, um pior que o outro. Por que ele não fez isso? É só os estrangeiros que estão jogando mal? Gente, não é a nacionalidade do jogador que determina se ele é bom ou ruim. É a competência dele em campo. São Paulo e Grêmio podem ter sim vários estrangeiros, um pior que o outro, mas também tem vários brasileiros, um pior que o outro. E essa segunda frase ele não falou, né? Gente, eu vou citar aqui o exemplo de um time que não importa qual a nacionalidade, contrata jogador bom, o Real Madrid. E tem tantos outros clubes também, mas esse eu vou usar de exemplo. Sim, eu estou dando de exemplo um time milionário, mas já já vocês vão ver onde eu quero chegar. O Real Madrid, recentemente, chegou a ter em seu elenco nos tempos áureos, quando ganharam 3 Champions seguidas, um time repleto de estrangeiros. Tinha 2 brasileiros, Marcelo e Casemiro, um português, Cristiano Ronaldo, um croata, Modric, 2 franceses, Varane e Karim Benzema, um costarriquenho, Keylor Navas, um galês que estava na reserva, o Gareth Bale. E tu não via nenhum torcedor do Real reclamando de ter um excesso de estrangeiros. Nenhum torcedor espanhol reclamando de ter só 1 ou 2 espanhol no time, que de fato tinha, como Sérgio Ramos. Então assim, gente, o problema não é tu encher o time de estrangeiros. O problema é tu encher o elenco de jogador ruim, seja estrangeiro ou não. Agora eu vou falar sobre o comparativo que eu disse que ia explicar. O Grêmio pode não ter o investimento de um Real Madrid, mas um clube que gasta 20 milhões no Campas e 24 milhões no Cristaldo tinha 44 milhões para trazer um estrangeiro de qualidade. Entenderam por que não precisa ser um Real Madrid para saber contratar? Se forem buscar um estrangeiro ruim, o problema não vai ser a nacionalidade dele. Vai ser que ele é ruim. Simples. Dinheiro para trazer um estrangeiro bom o Grêmio teve. Eu só falei sobre esse exemplo do Real para mostrar que quando tu traz jogador competente, não importa a nacionalidade, se ele é estrangeiro ou não. Não é a nacionalidade, é a competência. O Campas era um bagre. O Cristaldo, vamos ser sinceros, ele foi um desastre tanto com o Quinteiros como com o Mano Menezes. Ele só jogou relativamente bem e teve bons números quando o Renato era o técnico. E só. Eu lembro muito bem. Não pensem que eu esqueci, porque eu lembro muito bem. Boa parte da torcida pedindo para o Renato colocar o super craque Cristaldo, falando que o Renato tem um super jogador e não sabe utilizar. Só que depois com o Quinteiros, agora com o Mano, a gente está vendo como esses sabem utilizar ele. Mas estão aproveitando tão bem esse super craque que é uma beleza.
Então eu pergunto para vocês, a culpa era mesmo do Renato, que até tirava algo do jogador? Ou a culpa era do jogador, que depois com os outros técnicos não apresentou mais nada? Ficou nítido a resposta. Eu sei que muitos de vocês nesse momento devem estar torcendo o nariz. Mas calmem, eu não estou falando isso para enaltecer o Renato, e sim para mostrar que o jogador sempre foi um baita bagre. Se o Renato não utilizava ele tanto quanto a torcida queria, e depois com o Quinteiros e o Mano Menezes ele atua menos ainda, tá nítido que o problema era o jogador. Tem um youtuber gremista grande, bem grande mesmo, que chegou a pedir o Monsalve e o Cristaldo juntos na época do Renato. E hoje ele pede os dois fora do Grêmio. Ele pede os dois fora do Grêmio. Então, como eu disse, eu não estou falando isso para enaltecer o Renato, e sim para mostrar que esses jogadores sempre foram insuficientes desde a época do Renato. Cristaldo não era todo esse craque que a torcida pensava que era. É patético esse youtuber num ano pedir Cristaldo e Monsalve juntos e no ano seguinte pedir eles fora do Grêmio. Bipolaridade é uma doença. Mas não é o caso desse youtuber. Ele é apenas um sem noção mesmo. E parte da torcida do Grêmio achava o Cristaldo super craque. Eu lembro bem. Eu não esqueço o que falavam dele. Então, voltando ao assunto, o problema nunca vai ser tu contratar um monte de estrangeiros. Se eles forem bons, eu não me importo de ter um time com 11 estrangeiros, desde o que a competição permita. Não me importo mesmo. Porque eu quero qualidade. O problema é tu contratar jogador ruim independente da nacionalidade. Esse é o problema. Vejam agora. O Grêmio trouxe o zagueiro estrangeiro Balbuena. Se ele for bem no Grêmio, será que vão dizer que o problema é contratar muito estrangeiro? Ou vão cair na real que o problema é se o jogador tem qualidade ou não? Se ele for mal, será que vão continuar dizendo? Aí, foram contratar mais um estrangeiro. Será que vão continuar dizendo isso? Ou será que vão conseguir ver que o determinante é a qualidade dele? Não me importa se ele é estrangeiro ou não. E também não me importa se o Grêmio tem muitos estrangeiros no elenco. Tá aliviando demais essa generalização. Talvez o Balbuena pague por uma conta que nem é dele. A torcida já está torcendo o nariz para os estrangeiros que vêm só porque alguns aqui não estão dando certo. Eu não consigo ser tão leviano quanto foi o Miller, nem tão leviano quanto parte da torcida do Grêmio que também faz esse tipo de declaração. Porque, por exemplo, o Kik está performando, e ele é estrangeiro. O Vila Sante já foi eleito o melhor volante do Brasil, e ele é estrangeiro. Eu posso pegar essa frase do Miller, trocando a palavra São Paulo por Grêmio, e trocando a palavra estrangeiros por brasileiros. Se eu falar o Grêmio tem X brasileiros, um pior que o outro, a frase também vai estar correta. Está aí Gemerson, Volpi, Camilo, João Lucas, que não me deixam mentir. Mas essa declaração do Miller e de parte da torcida do Grêmio atribuem que o problema é só eles, porque ele não fez nenhuma referência aos jogadores bagres brasileiros. E eu ainda escuto alguns gremistas falarem a seguinte frase: o Grêmio tem um grupo de estrangeiros não identificado com o clube. Quando que, na minha visão, a frase correta deveria ser a seguinte: o Grêmio tem um grupo de jogadores não identificados com o clube. Ah, agora sim. Não vamos colocar tudo nas costas só dos estrangeiros, né, gente? Vamos ser justos. Grupo fraco, não apenas estrangeiros fracos, porque alguns até se salvam. Querem me aplicar que se tirar os estrangeiros, o restante é muito identificado com o clube. Claro, eu tô vendo a identificação do Gemerson, do Volpe, do João Lucas. Bah, uma barbaridade. Que identificação. Bom, gente, por isso eu falo para citar os dois e não generalizarem, que foi o erro que o Miller cometeu e que parte da torcida do Grêmio comete. Kahneman, Hugo de Leon, Arce e tantos outros eram estrangeiros e muito identificados com o clube. Até falando aqui sobre essa última comemoração do Bright White com o chapéu de gaúcho, não sei se não foi uma resposta para a parte da torcida que fala isso, que o problema é a identificação dos estrangeiros com o clube. Porque ele lê as redes sociais. E tem gente que passa essas informações para ele também. Ele não é bobo. Eu até posso achar o Bright White um jogador de médio para bom, mas definitivamente o problema dele não é falta de identificação. Ele é até um cara muito esforçado, mas com algumas limitações. Então é isso, gente. Eu achei que não era preciso explicar o óbvio.
Mas diante dessa declaração do Miller, eu me obriguei. É um absurdo aquela generalização. E coloquei nesse contexto do Grêmio porque parte da torcida do Grêmio também acha isso. Parte da torcida do Grêmio também fala algo semelhante em relação aos estrangeiros que estão aqui. Mas não tem nada a ver com ter muitos estrangeiros, e sim a qualidade deles. Se a gente tirar do Grêmio hoje todos os estrangeiros, o Grêmio vai continuar sendo um time fraco. Não vai mais ter essa desculpa dos estrangeiros para usar como muleta. Aliás, se tirar todos os estrangeiros do Grêmio hoje, o Grêmio não melhora, o Grêmio perde qualidade. Porque o Kik e o Vila são imprescindíveis para esse time do Grêmio. E essa chegada do Balbuena vai acrescentar muito para o Wagner Leonardo poder jogar na função dele e, consequentemente, jogar um futebol ainda melhor. Bom, gente, reflitam tudo o que eu disse nesse vídeo e vocês vão ver que não dá para generalizar desse jeito. É leviano demais isso. Por que ele quis atacar os jogadores estrangeiros, eu não sei. Talvez alguma vaidade por ter sido ex-jogador, mas esse meu vídeo ajuda ele a esclarecer bem as coisas. Fiquem à vontade para concordarem, discordarem, darem suas opiniões nos comentários, tudo é válido. Era isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do Futebol é Simples. Obrigado.